Olá, nobres vassalos. Eu sou o príncipe Lukavich Possalski e neste vídeo de hoje, que vocês não estão vendo minha cara porque basicamente eu tô gravando no banheiro do flatzinho, que é um cômodo sem janelas e por consequência sem luz e... Enfim, eu tô gravando aqui porque esse é o único lugar que não é barulhento nesse flat, que não irá interferir na qualidade do vídeo para vocês e por isso tô gravando aqui, né? Lógico, a consequência é não ter imagem nenhuma, paciência. E nesse vídeo aqui falarei sobre Czares. Como surgiu esse título, o que ele era, o que significava e coisa assim. Para entendermos melhor, temos que voltar. Em um outro vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, de por que a Rússia é a Ucrânia, na verdade, é a sua maior extensão, a maior síndrome de Estocolmo da história desse mundo. Porque, na verdade, os russos até hoje, eles acham que são a Ucrânia, e eles surgiram por causa da Ucrânia mesmo, e tá certo. Eu fiz esse vídeo há um tempão atrás, mas assim, a Ucrânia dominou a Rússia, dominou o que hoje é a Rússia. E depois disso começou a construir um império. Após vencer a guerra contra os povos nórdicos que lá viviam, né? E dominar esse território, a Ucrânia conseguiu fazer um império ali dentro. E nessa mesma época, foi a época em que os bizantinos, ou o Império Romano Oriental, estava caindo. E a Ucrânia absorveu muito dessa herança do Império Romano Oriental. A Ucrânia barra atual Rússia, né? Eles herdaram muito disso, porque foram graças a eles que a Ucrânia conseguiu vencer a guerra contra os nórdicos. E agora estavam sendo dizimados pelos povos árabes otomanos lá. Então, o que acontecia? Primeiro que o imperador Vladimir o Grande, que começou seu império pagão, mas se converteu ao cristianismo para poder obter a ajuda dos romanos do Oriente, ele passou a aderir uma série de costumes dos romanos orientais. E não só ele, muitos membros do poder do seu país, desse reino, passou a seguir costumes romanos orientais. E junto disso, os romanos orientais começaram a ser destruídos. Como eu falei, as expansões islâmicas estavam tomando o território deles. Então, por consequência, muitos romanos orientais estavam fugindo para a Ucrânia barra Rússia. E, por consequência, levando cultura, costumes e coisas assim. E qual que era o título de imperador romano? Não da primeira monarquia romana, mas da segunda monarquia romana. Era o título de César, porque foi Júlio César, o primeiro César. E depois Augusto César, seu sobrinho. E posteriormente, isso aí passou a ser um título. Antes era um sobrenome, mas passou a ser um título da família real, a família imperial romana, que se preservou para os romanos orientais depois da cisma. E, lógico, Vladimir o Grande e sua família tinham seus títulos de reis eslavos lá, mas eles consideravam que tudo que era romano era uma coisa superior, assim, era uma coisa, sabe, mais refinada, mais elevada. Então eles passaram a adotar nomes romanos também em seus títulos. No caso, César, né, já que eles eram imperadores. Eles deixaram de ser reis de um reininho pequeno para virar reis de um império maior que Roma. Então eles passaram a se denominar Césares. Porém, aqui entra um detalhe muito importante. Para os que já ouviram línguas eslavas, vocês sabem como é difícil para alguns eslavos pronunciarem algumas palavras em português, por exemplo, que é uma língua latina. E César é uma palavra em língua latina. E por consequência, a palavra César, que você vê em inglês eles pronunciam César com C, eles escrevem César com C mudo, Caesar. Não que nem em português que a gente fala César, eles falam Caesar. E aí, só que eles pronunciaram Kizar e não Caesar. Por isso passou a ser Czar, que é o Cesar da Rússia, né? Que na verdade passou a chamar Rússia porque virou a união dos povos russos. Ou o domínio dos povos russos, que nem todos os povos da Rússia eram russos de verdade, né? Então também virou César. E obviamente, como os imperadores romanos não estavam lá para corrigir, e como muitos romanos acabaram se mesclando a cultura de lá também, né? A cultura romana foi preservada na Rússia, vamos dizer a verdade. Lógico, a cultura eslava pagã não deixou de existir, mas ela meio que se tornou uma coisa que foi para as entrelinhas, para as miudezas do mundo. Ela continua existindo em suas miudezas, mas a alta cultura passou a ser a cultura romana. Os costumes passaram a ser costumes romanos. Muita coisa passou a ser coisa romana. Então, na prática, a Rússia mesmo, nada mais é do que a continuação do Império Romano. De uma forma um tanto quanto bizarra, eu sei, pode parecer, mas a Rússia nada mais é do que a continuação de Roma. É o país que sucedeu Roma. A Ucrânia, que se tornou esse império e virou a Rússia. E a Rússia já nasceu como como uma continuação de Roma. Então, por isso permaneceu um país cristão, ortodoxo, né? Igreja do Oriente. Por isso permaneceu com as tradições militares romanas, com as tradições imperiais romanas. Porque até antes havia nobreza eslava em seu estilo de líderes guerreiros, mas até permaneceu existindo na Rússia, porque afinal um território gigante desse não ia ter como ser controlado de forma completamente centralizada, mas a ideia de centralização romana foi para lá, a ideia de dominação e expansão nos territórios físicos foi para lá. As culturas de mosaico, de artes finas e coisa assim, foi pra lá, tudo. Você se tornou a continuação de Roma na prática. E por isso Czar, porque eles são os Césares romanos russos. Ah, mas eles falam uma língua eslava e não latim.
É verdade, porém o alfabeto cirílico russo surgiu em função dos romanos também, porque aquilo ali é uma mistura do alfabeto romano oriental, que é oriundo do alfabeto grego, com alguns caracteres eslavos e nórdicos. E daí surgiu aquele alfabeto cirílico. Cirilo, criador do alfabeto cirílico, foi um linguista do Império Romano Oriental. Se mudou para lá. Processo de conversão ao cristianismo, né? Isso explica muito sobre o que é Czar e sobre essas transformações russas e... Enfim, espero que esse vídeo tenha agradado vocês, tenha respondido bastante dúvidas. Eu sei que é uma coisa meio de final da Idade Média, até coisa que ocorreu depois dela ter acabado oficialmente. Apesar de que eu uso o conceito longa Idade Média, então ainda estaríamos na Idade Média, na longa Idade Média nesse caso. Então é um tema válido, né? Mas acho que por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado e até a próxima.